Boa noite. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que está no Salmo de número 23 na Bíblia Sagrada. Queria que você, no conforto da sua casa, você que ouve essa mensagem agora, e pudesse abrir a sua Bíblia ou abrir o aplicativo da sua Bíblia no seu celular e acompanhar comigo o Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo de número 23 é um salmo de Davi. Um salmo em que Davi ele atesta com categoria que ele tem um Senhor, que é o pastor que cuida de todas as suas necessidades. Estamos iniciando um ano, um novo ano, 2022. Um ano aguardado por muitos, sobretudo para aqueles que, ao longo dos 2 últimos anos, enfrentam uma pandemia. Sempre um ano que se inicia é um ano muito aguardado. E eu diria para você que em 2022, Jesus é tudo que você precisa. Início do ano é um momento em que nós paramos para refletir. O final e o início de um ano, essa transição, normalmente é um tempo em que a gente reflete. Em que a gente reflete sobre novas perspectivas, novas ideias, sobre desejos, sonhos. É tempo de planejar bem todas essas coisas, para que, ao seu tempo, dentro desse ano que se inicia, nós possamos executar essas coisas que foram planejadas. E tudo isso tem um propósito. Tudo isso visa a atender à provisão das nossas necessidades. Que, segundo o psicólogo americano Abraham Maslow, o criador, o idealizador da famosa pirâmide de Maslow, onde ele elenca quais são as 5 necessidades humanas. Ele elenca, e essa pirâmide, chamada pirâmide de Maslow, ele coloca as necessidades fisiológicas como sendo a base dessa pirâmide, que são aquelas que se relacionam com o ser humano, como sendo ele um ser biológico, que possui necessidades intrínsecas para se manter vivo, como respirar, comer, dormir. Logo acima dessa base, vem as necessidades de segurança. Todo ser humano possui uma necessidade de sentir-se seguro, de evitar estar em perigo, de se conservar. Mais acima estão as necessidades sociais, que são aquelas peculiares das relações humanas, de manter-se em harmonia, de viver em comunidade, de pertencer a uma sociedade, ter família, amigos. A 4ª necessidade descrita por Maslow é a necessidade de estima, que é característica de todo ser humano, quer seja do reconhecimento próprio das nossas capacidades por nós mesmos ou do reconhecimento das outras pessoas. Isso tem muito a ver com a autoestima. E por fim, no topo da pirâmide estão as necessidades de autorrealização, que inclui aquela em que todo ser humano, ele trabalha, ele luta, ele procura chegar nesse patamar, onde ele vai encontrar ali autonomia, independência, autocontrole, e talvez ele vai gastar boa parte da sua vida, bastante esforço,
a fim de obter. Essas são as 5 necessidades humanas descritas por Maslow, que também é questionada por algumas pessoas. Mas essa é um famoso artigo que inclusive os psicólogos também utilizam quando se fala de necessidade humana. E essas necessidades elas são fundamentadas basicamente em 3 fatores. Daquilo que nós não conseguimos obter no ano que se finda, daquilo que nós estamos trabalhando para obter no ano que se projeta e daquilo que a gente almeja, talvez até a longo prazo, daquilo que a gente sonha, idealiza um dia alcançar. E quando existe um grande problema, quando essas necessidades elas não são supridas. Porque quando a falta de algo sobrevém sobre as pessoas sentimentos de frustração, agressividade, nervosismo, algumas ficam sem sono, com insônia, passam a estar desinteressadas pelas coisas, têm a sua autoestima extremamente baixa, são pessimistas, são resistentes às novidades e, consequentemente, são pessoas inseguras. Por isso, o tema dessa minha meditação, eu diria que é Jesus é tudo o que você precisa em 2022. Mas isso não significa que você vá viver um ano de inércia, um ano em que você irá aguardar tudo cair do céu, um ano que você vai ficar literalmente, como diz o trecho do hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, ou então deitado numa rede, bebendo uma água de coco, debaixo de uma boa sombra, esperando que tudo chegue às suas mãos. Não, isso não deve acontecer. Apesar de Deus ser soberano sobre todas as coisas e ser inigualável, incomparável, quando falamos de graça, de misericórdia, de bondade, de provisão, existe sobre a sua e a minha vida uma responsabilidade humana, da qual nós não podemos ignorar. E é preciso para isso, ao longo do ano que se inicia, é preciso estudar, é preciso trabalhar, é preciso lutar, é preciso correr atrás, é preciso fazer a nossa parte. Por isso, eu queria trazer aqui, nesses breves minutos que tenho, tratar alguns pontos que eu considero de suma importância, do qual talvez você tenha até nessas mensagens de final de ano que a gente mandava num passado distante, cartões dos quais eu lembro na casa dos meus pais, quando nós pendurávamos na árvore de Natal, cartão de Natal, de amigos, de familiares, mas que você tenha desejado hoje, no mundo da tecnologia, mandado para as pessoas via WhatsApp, via as redes sociais. Talvez isso você tenha desejado para alguém, mas muito provavelmente também sejam coisas que você irá buscar nesse ano que se inicia. E eu começo falando de uma palavra tão pequena, mas que o mundo inteiro corre atrás. O mundo busca paz. Um mundo que vive em constante guerra, desde que o pecado foi concebido, um mundo que utiliza-se de guerra para buscar a paz. Nações e povos se degladiam em busca de paz. Guerras por todo lado, guerras civis, que produziram milhões de mortos, milhões de refugiados. Mas não somente isso, cidades que vivem sob medo por falta de segurança. E talvez isso seja algo muito peculiar a nós. Talvez pessoas que procurem paz por não tê-la dentro da sua própria família, do ambiente familiar, por não encontrá-la dentro do seu próprio lar. Mas o João, o Evangelho, no capítulo 14, no verso 27, Jesus diz algo interessante. Ele diz: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, Jesus disse, não se aflijam e nem tenham medo.
A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que faz com que o indivíduo que mesmo sob guerra consiga viver em paz. Quando tudo parece cair ao seu redor, Jesus é a paz que excede todo o entendimento. Mas não só isso. Jesus também nos concede a paz com Deus. E Paulo deixa isso muito claro em Romanos, quando escreve a sua carta. No capítulo 5, no verso 1, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que promoveu a paz com Deus, nos transformando, a partir da sua justificação, em filhos de Deus. A cédula de dívida que havia contra o Senhor, que é santo, por nós pecadores, fora paga por Jesus quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus é a paz de Deus e a paz com Deus que você precisa em 2022. Mas muitos talvez planejem, busquem em 2022 um alívio e um descanso diante de tempos tão difíceis que estamos vivendo. Pessoas talvez entregues a antidepressivos, a medicamentos para poder aliviar a sua dor, aliviar a sua... conseguir acalmar o seu espírito, conseguir, quem sabe, dormir. Muitas pessoas que têm procurado nas drogas esse alívio, esse descanso, mas não conseguem. Jesus, ele diz, quando Mateus escreve o Evangelho no capítulo 11, no verso 28, Jesus: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele nos faz uma proposta maravilhosa e nos apresenta o seu fardo a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, pois o seu fardo é leve. Jesus é o alívio e o descanso para a sua alma em 2022. Talvez muitas pessoas procurem um 2022 de mais luz. E essa é uma palavra muito utilizada, né, nessas festas de fim de ano. Que haja luz sobre a tua vida. Mas muitas pessoas procuram luz vivendo em trevas, aonde não há luz. João escreve no Evangelho, no capítulo 1, no verso 1, que no princípio de todas as coisas era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 4 ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No verso 5, a luz, ela resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Houve um homem enviado de Deus, e esse homem era João Batista. Ele veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Mas no verso 10, João escreve que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. As pessoas procuram luz aonde não existe luz. Se equivocam quando dizem encontrar fora de Jesus a luz. Mas o mesmo João, escrevendo uma de suas cartas no final do Novo Testamento, na primeira carta, no verso 1, no verso 5, ele diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas, e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Nós precisamos andar em luz, andar na luz, e a luz é Jesus. Jesus é a luz para que você possa sair das trevas em 2022. Talvez você busque em 2022 e deseje para si, para o seu próximo, saúde. Saúde. Algo que tem sido muito almejado por mundo inteiro. Diante de 2 anos aproximadamente de pandemia. E a Bíblia ela é farta nos relatos de curas e milagres que Jesus realizou. O evangelista Lucas, no capítulo 4, no versículo 40, ele diz que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, traziam a Jesus. E Jesus curava essas pessoas, impondo sobre cada um deles as suas mãos. Mas a Bíblia também ela não omite uma ocasião. Quando Marcos escreve no seu evangelho, no capítulo 6, dos versos 4 a 6, quando Jesus visita a cidade onde ele havia passado a sua infância, Nazaré. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E ele não pôde, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, novamente impondo-lhes as mãos. Mas ele admirava a incredulidade daquelas pessoas. Nós cremos que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus poderoso para curar, mas que o faz segundo a sua própria vontade e os propósitos eternos. E os seus propósitos eternos. Se não fosse assim, crianças, jovens, adultos, idosos não padeceriam doentes. Nós não perderíamos pessoas que amamos. Mas o desejo do meu coração é que nós, assim como muitas daquelas pessoas que se dirigiram a Jesus com fé, nós possamos ser semelhantes, como aquela mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos com aquela doença e já havia gastado todos os seus recursos. Mas ela cria que se ao menos tocasse na orla do manto de Jesus, ela poderia ser curada. Talvez como Jairo, que foi a Jesus porque a sua filha estava doente e ele cria que ele poderia curá-la. Como aquele centurião que também cria que Jesus não precisava ir à sua casa, que apenas uma palavra e o seu servo ficaria curado. Talvez como Bartimeu, aquele cego que à beira do caminho clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que nós possamos, à semelhança dessas pessoas, crer que Jesus é poderoso para curar. Mas que isso não elimine de nós também a convicção de que Deus ele usa a inteligência do homem, dada ao homem, para que através da ciência, da medicina, dos medicamentos, das vacinas, que isso sejam instrumentos de Deus para promover a cura. Mas que, sobretudo, Jesus, acima de tudo e de todos, que Ele continua sendo poderoso para curar em 2022. Talvez você almeje nesse ano que se inicia, diante de anos tão tristes, de tanto choro, de tanta lágrima derramada, talvez você almeje alegria, felicidade, que 2022 seja um ano de mais sorrisos. Talvez você lute há muito tempo contra a depressão, vive na sua cama, chorando no seu leito. Talvez você padeça com síndromes. E muitas dessas pessoas que vêm sofrendo com essas coisas, algumas delas tentaram ou conseguiram cometer o suicídio. Um grito em busca de vida, mas que elas criam que não encontrariam o que não fosse através da sua própria morte. João escreve no capítulo 15, nos versos de 10 a 11, quando Jesus se dirige aos seus discípulos, Jesus ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Há um texto no Antigo Testamento, em Abacuque, no capítulo 3, um texto lindíssimo, em que diante de um cenário completamente ruim, Abacuque ele escreve: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Em 2022, que Jesus possa ser a alegria que dura o ano inteiro, uma alegria eterna, que produza em você sorrisos, que enxugue todas as suas lágrimas, que Jesus possa te levantar de um leito de depressão, restaurar você de todas as síndromes e trazer verdadeira alegria sobre a tua vida. Mas talvez você tenha como objetivo em 2022 que seja um ano de sucesso, um ano de mais dinheiro, um ano de mais recursos, um ano mais folgado, digamos assim. Marcos, no capítulo 8, no verso 36, diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Salmo 127, no verso 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Em 2022, que ainda diante de trabalho, de luta, você possa crer que Jesus ele é o único que pode saciar todos os seus anseios em 2022. Porque Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Talvez você inicie esse ano procurando um novo caminho, na esperança e na expectativa, porque crê naquela frase que diz que todos os caminhos conduzem a Deus. Mas Provérbios, no capítulo 14, verso 12, diz que há caminho que parece certo, que parece bom ao homem, mas o seu final, ele conduz à morte. Quantas pessoas estão enveredando por caminhos obscuros, em busca de alegria, em busca de satisfazer as suas necessidades? Mas Jesus diz em João capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, e ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Que em 2022 Jesus possa ser o seu único caminho, pois somente Ele pode lhe conduzir ao Pai. Talvez você esteja em busca de uma verdade, e nesse tempo que nós vivemos, as pessoas insistem em crer que não há mais verdades absolutas. Cada uma insiste na sua própria verdade. Mas João, no mesmo capítulo 14, Jesus ele diz: eu sou a verdade. Que em 2022 Jesus possa ser a sua única verdade, que liberta e que lhe conduz ao Senhor. E nesse mesmo capítulo 14 de João, Jesus ele continua dizendo: eu sou a vida. Talvez você esteja em busca de vida, e vida é a palavra que está marcante nesses últimos 2 anos, e vida é o que nós queremos em 2022. Jesus ele diz:
eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai, o autor da vida, senão por mim. Que em 2022 você possa crer, buscar, ansiar no mais profundo da sua alma o Jesus que produz vida, que é a vida. Por fim, talvez você tenha desejado e talvez você busque em 2022 um novo amor ou mais amor. Mas a primeira carta de João, no capítulo 4, verso 18, João diz que Deus, ele é amor. E esse mesmo Deus que é amor, ele possibilitou a nós a capacidade de amar. E esse mesmo Deus que é amor, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, verso 8, que ele prova o seu grande amor para nós, para conosco, em que Jesus se entregou, morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Esse mesmo Deus que é amor, esse mesmo Deus que faz prova do seu amor, é aquele Deus que nos ama tanto, que te ama tanto, ao ponto de entregar o seu único filho, ao seu único filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ano já começou. Daqui a pouco, quando a gente menos esperar, já estaremos chegando no final de mais um ano. Assim tem sido. Os dias têm passado como num piscar de olhos. E novamente nós iniciamos o ano correndo atrás dessas necessidades. Quer seja essas que eu acabei de citar, quer sejam aquelas elencadas por Maslow na sua pirâmide. O ser humano vive numa constante busca para satisfazer as suas necessidades. Talvez você tenha iniciado esse ano em busca de novas oportunidades de trabalho. E isso é lícito. Vá em frente, meu irmão. Que Deus te abençoe, que abra uma boa oportunidade de trabalho para você, que você possa prosperar. Talvez você já tenha até renovado o seguro do seu carro, porque você quer ter segurança. Talvez você esteja, nesse ano novo, iniciando, quem sabe, um novo medicamento para vencer a insônia, para conseguir dormir melhor. Talvez você esteja planejando trocar o celular, trocar de veículo. Talvez você esteja planejando uma cirurgia estética, para estar mais bonito, mais saudável, quem sabe. Talvez você esteja pensando em se cadastrar num aplicativo em busca de uma nova paixão. O grande problema, talvez, é que você possa correr um risco de chegar em 31 de dezembro e não ter conseguido alcançar todos os seus objetivos. E aí vai perceber que algo continua lhe faltando. Você vai compreender que mesmo tendo algumas das suas necessidades supridas, ainda existe dentro do seu coração, no mais profundo da sua alma, um vazio que não pode ser preenchido por coisas e nem por pessoas. Talvez você espere que você tenha felicidade, alegria numa nova paixão, mas existe dentro de você e de todo ser humano um vazio que só pode ser preenchido por Jesus. E essa necessidade, ela só é satisfeita quando Jesus passa a viver e a reinar, fazer morada dentro de você. De fato, ainda que exista a possibilidade de algo nos faltar, quando temos a Cristo, nós podemos declarar, como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque é Ele, somente Ele, que é a paz que excede todo entendimento.
Ele é a paz que elimina toda a inimizade outrora adquirida a partir do pecado. Ele é a luz que dissipa toda a treva. Ele é o alívio e o descanso para a sua alma. Jesus, ele tem poder para curar qualquer enfermidade. E é a alegria que renova as suas forças. Ele é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam e que dá aos seus enquanto dorme. Que em 2022, Jesus possa ser o único e verdadeiro caminho que te conduz ao Pai. Porque só Ele e só nele você vai ter vida. Que de alguma forma essa palavra, essa simples meditação, onde nós nos alimentamos com a palavra de Deus, possa edificar a sua vida. Quem sabe possa mudar perspectivas e você possa de fato entender que o que você precisa em 2022 é ter a Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você que já o tenha, esteja pensando aqui, eu preciso confiar mais nesse Jesus a qual eu confesso como meu Salvador. E reconhecer que Ele, e somente Ele, sendo teu pastor, pode levar você a dizer, de nada tenho falta. Eu queria orar pela tua vida. Queria que você, aonde você estiver, se possível, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de iniciarmos mais um ano, 2022. E temos tantas expectativas, ó Deus, para esse ano. Algumas nós até comentamos aqui nessa breve meditação. E talvez existam muitas outras, ó Deus, algo que o nosso coração anseia, a nossa alma deseja. Mas, ó Deus, talvez nós estejamos buscando boa parte dessas coisas com a nossa própria força, confiando no nosso próprio braço, nas nossas habilidades, ó Deus. Pai, nós queremos em 2022 confiar no Senhor, entregar a nossa vida para Ti, ó Deus, reconhecendo que se o Senhor verdadeiramente reinar em nossa vida, em nosso coração, ainda que algo nos falte, nós certamente diremos, em nada temos falta. Que assim possa ser na vida do meu amigo, do meu irmão, desde que ouve essa mensagem, que o Teu Espírito Santo possa testificar de que o vazio que está nesse momento, no coração e na alma, só pode ser preenchido por Jesus, que vive e reina para sempre. E é no nome dele que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que 2022 possa ser um ano próspero, mas sobretudo cheio da presença de Deus. Nós estamos aqui na primeira Igreja Batista em Trindade, na rua Vicente de Lima Cleto, número 357, em Nova Cidade. A nossa igreja cultua presencialmente aos domingos, às 9 da manhã, com a escola bíblica dominical, às 10 horas o culto, e à noite, às 18h30, você será muito bem-vindo, você e a sua família, à nossa igreja, a Casa do Pai. Às quartas-feiras, continuamos aqui, por enquanto, online. Mas você é muito bem-vindo entre nós. Que Deus te abençoe. Aqui estão as informações. Caso você que é membro ainda não esteja podendo estar conosco e queira dizimar, você também que quer ofertar, faça isso com alegria, através dessas ferramentas que hoje facilitam a nossa vida e podem nos ajudar bastante a contribuir com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você tenha um 2022 na presença de Jesus, certo de que Ele, sendo teu pastor, você poderá declarar como salmista, de nada eu tenho falta. Que Deus te abençoe.